É um pronunciamento que diz muito pouco. Foi importante o presidente ter falado à nação, mas insistir na questão do vandalismo e não nas questões, nas causas que levaram as pessoas a ter aquele comportamento, eu penso que é ofensivo, não é? Porque a causa raiz do problema está na má governação de João Lourenço. Durante muitos anos, dissemos em Angola que o Savimbi era o impedimento, era o obstáculo à paz, e depois que José Eduardo era o obstáculo à democracia, hoje João Lourenço é o obstáculo, o impedimento ao governo de Angola, à boa governação. E a população está a sofrer e não vemos um ato de humildade, não vemos o anúncio de medidas que venham apaziguar os espíritos. Não vemos uma nota de reconciliação. Temos um presidente com uma atitude permanente de beligerância. E é preciso que o presidente entenda que quando decide confrontar toda uma sociedade, nas circunstâncias atuais em que ele também não dá de comer às Forças Armadas, como deve ser, nem à própria Polícia Nacional, a situação de tensão social pode agravar-se e não melhorar. Por quê? Porque as condições socioeconômicas dos cidadãos continuam cada vez piores. E o presidente, temos dito reiteradas vezes, não sabe governar. E já não tem tempo para aprender. Não é? Faltam-lhe 2 anos. Mas poderia aproveitar esses 2 anos para criar um ambiente de transição e de reformas para entregar o país em condições adequadas de estabilidade política, porque estabilidade financeira e econômica já não conseguirá, mas pelo menos de garantir alguma estabilidade política. Porque neste momento o presidente está a ser um fator de instabilidade política. E que responsabilidades o Estado deve assumir por estes números de mortos e feridos durante protestos que ocorreram estes dias em Angola? Basicamente estamos a falar já de meia centena de mortos. E se fizermos um relatório mais detalhado, pormenorizado, e recolhemos mais dados, veremos que o número aumentará. Quem é que assume esta responsabilidade? O presidente fala de vandalismo. Não é? Os autocarros podem ser repostos. As vidas humanas. E é algo que o presidente deve saber. Essas pessoas que estão a reclamar fome vão comer no Palácio Presidencial. O presidente da República vai convidá-los. É assim que quer falar com a sociedade. Tem de apresentar medidas concretas para retirar o país da crise e não tratar este assunto como um assunto de educação. Porque o maior vândalo está no governo, não está entre a população. Os vândalos são os dirigentes que passam a vida a saquear o país, que governam mal, que desprezam o próprio povo. Estes é que são os verdadeiros vândalos. E é uma tristeza viver com estes vândalos. Já dizia Olden Roberto. E como também ativista dos direitos humanos, os líderes sindicais que convocaram estas paralisações estão a ser detidos, estão a ser perseguidos, segundo denúncias que estão a chegar a partir de Angola. O que acha desta situação? Há menos liberdades hoje em dia? Há restrições de liberdades fundamentais? Há restrições quando se detém os líderes que procuravam de forma legítima apresentar reivindicações. Esta responsabilidade é do Presidente da República e denota um estado de repressão cada vez maior. Porque vejamos, em 38 anos de poder do José Eduardo dos Santos, nunca houve uma repressão policial contra manifestantes, contra cidadãos, que causasse tantos mortos como na era de João Lourenço.
Então estamos a ter uma situação de regressão para períodos bastante violentos. E aqui é preciso reiterar. Agora o presidente João Lourenço tem as mãos sujas de sangue, o sangue do povo. E isso é mau para o país, é mau para a Angola que nós pretendemos construir e que custou milhares de vidas, milhões de pessoas sacrificaram para que hoje pudéssemos viver em paz. E o presidente hoje é o maior risco de instabilidade no país. Tem uma certa saudade, digamos assim, de José Eduardo dos Santos? Não temos saudades. José Eduardo dos Santos governou mal Angola. Institucionalizou a corrupção. Agora, ninguém esperava em Angola que João Lourenço fosse pior do que José Eduardo dos Santos. É só isso. É pior neste momento. Ninguém esperava que o José Eduardo dos Santos fosse... ninguém esperava que João Lourenço fosse pior que o José Eduardo dos Santos. É só isso. Mas como diferenciar a manifestação legítima dos atos de pilhagem, evitando criminalizar todos que saíram às ruas? É assim. Todo ato de vandalismo, todo ato que viole a legislação angolana deve ser punido. A legislação angolana também prevê sanções graves contra os dirigentes que roubam o povo, que governam mal. Há leis para isso. Estas leis estão a ser cumpridas. Porque se estivessem a ser cumpridas, a este momento já não teríamos governo. Estariam todos na cadeia. E então, só se cumprem medidas contra os pobres, os mais fracos, os que não têm defesa. Eu apresentei várias queixas contra dirigentes corruptos, incluindo magistrados, altos magistrados. Alguma vez tomaram medidas contra esses indivíduos? Não. Por quê? Porque estão mancomunados no saque do país. Estão mancomunados no desprezo pelo povo, no sofrimento porque os angolanos estão a passar. E então a punição é sempre para os pobres. O sacrifício é para os pobres. E para fecharmos, que medidas devem ser adotadas pelo governo para evitar que atos semelhantes se repitam no futuro próximo? Esses atos só desaparecerão quando tivermos no país um governo que governe para o povo. E não são essas mentiras do presidente de um dia vir dizer que o povo é o meu patrão e no dia seguinte, quer dizer, temos a ideia de Clara que está a matar o povo. Não é? Isto cria inimizade na sociedade. O presidente devia ter feito um discurso para buscar harmonia entre os cidadãos, e esta harmonia só pode ser conseguida quando ele de facto estiver a governar, a ouvir as pessoas. Se ele não ouve, se não melhora nada, continua a sacrificar as pessoas, está à espera de quê?